Bom, o Diário da Manhã tem o prazer de receber novamente aqui nos estúdios da Diário TV o deputado federal Hugo Leal. Nós estamos trazendo aqui o deputado para falar desse assunto que o Brasil inteiro está falando, né, deputado? Não podíamos, né, ficar sem a opinião tão importante do deputado Hugo Leal, ele que está defendendo aí na nossa região lá no Congresso, mas eu quero começar perguntando, deputado, justamente sobre essa questão das 10 medidas da corrupção, né, que são... na verdade veio da população, né? É uma medida que nasceu, né, da opinião pública, chegou lá realmente através do Ministério Público Federal e está encontrando uma certa resistência. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre essa resistência, né? Bom, Anderson, é uma satisfação poder estar retornando aqui à TV Diário. Você sabe que sempre que posso, sempre que sempre muito bom recebê-lo vir aqui prestar contas, porque nós temos um eleitorado aqui muito especial aqui em Teresópolis, foi uma votação expressiva, e eu gosto sempre de aproveitar e agradecer todos os eleitores, todas as pessoas, todos os cidadãos teresopolitanos, a região também, e para mim, aqui estar com você no Diário é sempre um motivo de alegria. E dizer para você o seguinte, realmente a polêmica da semana foi a questão das 10 medidas, mas nós temos que lembrar o seguinte, primeiro que o projeto de lei, quando ingressou na Câmara, ele ingressou, foi feita a comissão especial, essa comissão especial já faz esse debate há 3 ou 4 meses, sim, foram ouvidas mais de 100 autoridades, então há sim um caldo ali de conhecimento, de informações, que o relator recebeu, os demais membros também receberam. Agora, veja, o texto em si, as mudanças que houveram, não foram mudanças significativas que poderiam diminuir o projeto. Claro. O ponto mais polêmico, aliás, 2 pontos mais polêmicos, um foi essa questão, que não está no texto, não apareceu no texto. É interessante que o texto, o ponto mais criticado, que não apareceu, até então nem padrinho apareceu, que era a questão da anistia para crimes que tivessem sido caracterizados como o Caixa 2. Deixa eu lembrar o telespectador que o Caixa 2 hoje, ele não é tipificado como crime, não é crime, então não tem essa tipificação. Mas o que acontece? Realmente, então você não pode anistiar o que não é crime. Porém, o Ministério Público tem denunciado alguns agentes públicos, ou da própria iniciativa privada também, empreiteiros e outros, dizendo o seguinte, que aquilo ali caracteriza a não contabilização, uma questão eleitoral, mas caracteriza também corrupção passiva e corrupção ativa. Então, ele enquadrou, né? Então, enquadrou em outros crimes que não o Caixa 2, sim, porque o Caixa 2 não existe. Não existe, é verdade. Então, quando ele enquadrou, quando você passa a discutir a anistia, não é a anistia do Caixa 2, sim, é a anistia dos outros crimes correlatos que foram feitos o enquadramento desses agentes. Olha. Por isso que deu esse debate todo. E realmente, eu reconheço aqui, isso ficou uma situação de péssimo gosto lá na Câmara. Claro. A Câmara é feita de 513 deputados, muitos ali, infelizmente, alguns até comprometidos com certas circunstâncias, com as eleições anteriores, com problemas nas eleições anteriores, claro, mas não pode ser feita uma legislação pensando numa circunstância como essa. De forma nenhuma. Veja, falou-se muito, criticou-se muito, e com razão a população se mobilizou. Acho que foi importantíssimo essa mobilização da população. Eu recebi vários e-mails, várias mensagens, e é isso mesmo, essa mobilização foi importante, e porque já existia uma mobilização dos parlamentares, porque não é a primeira vez que eles tentam fazer a discussão desse dispositivo. Já tentaram algumas semanas, umas 3 semanas atrás, numa outra sessão que discutia reforma política, introduzir um texto que faria anistia, ou seja, a isenção daqueles crimes que poderiam ser caracterizados a utilização de recursos não contabilizados em campanha. Então não pode, né? Não há ambiente mais para isso. Eu costumo falar nas minhas redes sociais, com meus amigos de grupo de WhatsApp, eu falo o seguinte, gente, olha só, por mais que você queira esconder, fazer uma maquiagem, não dá, ali a transparência, a sessão da Câmara é transmitida ao vivo, né, pela internet, você tem ali um sem número de jornalistas, você tem um sem número de outras pessoas observando, nada ali é feito na surdina, não existe voto secreto. Então, mas foi fundamental, o papel da população, a cobrança foi fundamental,
Ninguém tinha visto o texto. Esse texto ainda não apareceu. Apareceu assim, algumas pessoas que tinham, não, eu vi o texto, alguém baixou, botou no e-mail, mas o texto em si, o que seria discutido, não foi debatido e nem foi colocado nas 10 medidas. A polêmica foi enorme. A polêmica é tão grande que ela precede, inclusive, a própria medida. Exatamente. Eu não retiro, às vezes, a mobilização das pessoas, às vezes até a irritação, porque eu também, como parlamentar, eu estava lá e estava vendo. O meu partido negou isso aí, nós fizemos uma discussão grande dentro da bancada e falou assim, é inconcebível qualquer circunstância dessa natureza. Mesmo que, infelizmente, a gente tenha até no nosso partido também pessoas que estão enquadradas nesse tipo de delito, de contabilização de recursos não contabilizados na campanha, ou o chamado Caixa 2, ou outro enquadramento que queira dar. E essa discussão, eu acho que ainda está mais amadurecido agora, imagino que na semana que vem nós possamos encerrar. É verdade, e eu acho que é importante realmente que a população continue com essa ânsia de saber o que é, nessa ânsia de buscar informação, que essa é fundamental. Agora, as 10 medidas, né, trazem algumas mudanças interessantes, né, deputado? Algumas medidas realmente que podem trazer um benefício bastante interessante para a nossa sociedade. O senhor gostaria de destacar alguma dessas medidas que você chama atenção para que sejam realmente importantes serem implementadas? Tem várias medidas do ponto de vista da efetividade da punição. É que até então os crimes contra a administração pública, apesar de terem mudado recentemente, eles não tinham uma característica assim, punitiva, inclusive de recolhimento, eficaz, inclusive com um tempo suficiente para manter em reclusão, que é o fato, que é o ato mais forte. Mas, por exemplo, eu posso dizer de uma delas, que é bem interessante, foi polêmica, ela foi aprovada, mas foi bastante polêmica, que é a chamada figura do X9, ou alcoaguete. Do informante. Do informante. Essa figura, hoje, não é o delator, preste bem atenção, o delator é quem participou do ilícito, quem participou daquela atividade que deu prejuízo à administração pública. O outro é alguém que viu, que tomou conhecimento, ou que ministrou, que pegou e vai lá e faz um tipo de denúncia, e essa denúncia é remunerada. Houve uma grita, um debate, eu não participei, eu não era da comissão das 10 medidas, mas fiz vários debates, porque eu fui um dos autores do projeto de lei dos acordos de leniência, que é uma complementação das medidas de anticorrupção. E nesse debate, as pessoas vieram falando muito que isso é um absurdo, indenizar, pagar. Eu falei assim, olha gente, com todo respeito, guardadas as devidas proporções, mas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro já acontece isso. O Disque Denúncia nada mais é que isso. O Disque Denúncia, a pessoa recebe uma denúncia, a denúncia é investigada, se a denúncia for verdadeira, a pessoa recebe 3 mil, 4 mil, 5 mil, dependendo dos recursos. E tem sido eficaz, inclusive. Exatamente. Né? Aqui no Rio de Janeiro, o Disque Denúncia apresentou resultados positivos. Né? Muitas pessoas foram encontradas efetivamente através da denúncia, através da participação do Disque Denúncia, né? Então, por que não institucionalizar? Então, eu estou dizendo o seguinte, já existe a figura já existe, a questão em si, o fato já existe. Então, eu não vi tanta polêmica. É perigoso, porque isso pode acontecer, a pessoa denunciar por falsidade, ela vai responder por falsidade. Quantas pessoas, às vezes, querem se utilizar desse instrumento para poder denunciar um outro? Se não tiver prova, se não tiver fundamento, também. É verdade. Até mesmo lembrar o nosso telespectador, as delações premiadas que nós temos visto aí, que tem avançado muito, até mesmo na investigação dos atos de corrupção, nas delações premiadas, elas têm que haver a conexão, tem que haver a prova, porque a pessoa não adianta, eu paguei X para o cidadão Y. Não é simplesmente chegar e falar, né? Não, você tem que mostrar, eu paguei em tal data, foi dessa forma, tem que ter os elementos verdadeiros para poder comprovar, porque senão a gente vai viver num Estado, senão você perde a lógica do Estado democrático de direito. É um avanço, é uma discussão, e conforme isso vai avançando, vai se depurando, e a gente tem certeza que continuará contribuindo muito para poder passar o Brasil a limpo. Com certeza. Uma dúvida que a gente recebe muito aqui, deputado, e eu vou aproveitar um pouco da tua experiência na área jurídica também, é importante, a gente sempre aproveita todo o conhecimento do deputado aqui. Muita gente vem perguntando, principalmente a mim, né? Anderson, o que você está vendo aí nessa situação? Muita gente que participou de todos esses esquemas, sendo, de certa forma, premiado, né, com essas delações, ou seja, o sujeito vai lá, participa de tudo, né, tira os seus frutos dessa ação
ilícita, e aí, de repente, ele vai lá e joga tudo no ventilador e acaba sendo beneficiado com aquilo ali. Essa percepção popular, eu tenho certeza que o senhor já passou por ela também, né? Sim, claro. É complicado explicar isso para a população, né? Eu acho que se você levar para a vida pessoal, você talvez possa entender ali dentro da sua casa, dentro de uma lógica, uma coisa mais corriqueira, né? Você às vezes, pô, eu me arrependi, eu fiz isso, mas eu me arrependi. Eu tinha um dinheiro aqui no armário, tirei, me arrependi. Vamos colocar num fato corriqueiro, claro, guardado as devidas proporções, não estamos falando de corrupção e falando de recurso público. Mas é uma lógica. Ali, o que é o mais importante? Veja, se descobriu que houve um desvio de determinada obra, de 50 milhões, vamos colocar assim, valores exatos, 50 milhões. E aí esse desvio vai detectar e passa por um processo de investigação, e Ministério Público, Justiça, quantos anos para demorar, para poder investigar, para poder apurar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes demora 10 anos, não se apura. E também não se recolhe, as pessoas saem ilesas, saem livres, e outras também acabam não indenizando nada. Na realidade, o que está sendo feito é, entre aspas, e é isso que é o desejo, a leniência, o acordo de leniência é para a pessoa jurídica, para as empresas, e a delação é para a pessoa física, é para poder facilitar, para chegar e falar assim, eu me arrependo, eu estou aqui, vai ser condenado, que ele vai ter uma punição, porque efetiva não existe que não haja punição, então punição haverá, ele poderá ter uma redução na pena, vai pagar uma multa, o recolhimento de recursos hoje do mensalão e agora também com certeza do conhecido petrolão, são recursos assim bem consideráveis, bem expressivos, inclusive o repatriamento desses recursos que foram identificados no exterior e os recursos que foram apurados aqui no Brasil. Esses recursos vão para um fundo público que, óbvio, também é uma motivação até para mostrar o seguinte, que está dando certo esse tipo de denúncia, esse tipo de apuração. Verdade. E hoje, com a sofisticação, com a tecnologia, os crimes financeiros, especialmente os crimes contra a administração pública, eles têm todo um cuidado, toda uma preparação muito sofisticada. E é difícil você identificar, às vezes, com os instrumentos que você tem. Então, a delação é importante para poder quebrar aquele paradigma e para poder estabelecer, mas tem um benefício. O Brasil não é o primeiro país a colocar a delação premiada, não será o último, e também não é o primeiro a fazer os acordos de leniência. Eu vou falar, eu falei há pouco lá na FESO sobre esse assunto, exatamente explicando a correlação das questões da corrupção, da leniência, da delação. Hoje, eles são, sim, um instrumento muito forte. Chega, assim, às vezes, a chocar, mas essa é uma realidade que vale a compensação, quer dizer, a redução da pena, vale o recurso que o Estado vai voltar para o Estado, e, além do que a punição efetiva, do que de gastar anos de judiciário para, às vezes, não ter nenhuma efetividade. Então, essa é um pouco da lógica jurídica que eu espero que o telespectador entenda. Às vezes você tem que abrir mão de determinados aspectos, até mesmo na ponderação, dar um estímulo, que se você não der estímulo, ninguém vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. E nos Estados Unidos, em 93, quando introduziram os acordos de leniência nos Estados Unidos, que é um país avançadíssimo, não tinha nenhum estímulo, então as pessoas não faziam. Quando você passou a dar o estímulo, redução de pena, abrandamento da multa, essa coisa toda, aí os acordos passaram a acontecer. Efetivos, e isso faz uma diferença. A pessoa tem que ver que vai ter um ganho também. A sociedade tem um ganho porque o crime ali é denunciado e com certeza vai servindo de exemplo. Porque você imagina só a denúncia por si, a investigação do Ministério Público, o esforço da Justiça, não dá em nada, as pessoas acham, o crime compensa. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que demonstrar que o crime não compensa. E o brasileiro está vendo efetivamente que a coisa está mudando, né, deputado? Os recursos estão sendo devolvidos aos cofres públicos, coisa que não acontecia efetivamente, e assim, figuras públicas que você jamais imaginaria que estariam atrás das grades, estão atrás das grades, né? Estão sendo mantidas, inclusive. Então você acabou de responder a pergunta e o complemento que eu iria fazer. Quando no país, na história do país, nós veríamos tantas pessoas envolvidas, pagando na prisão, indo para a prisão, indo preso, mandato de condução coercitiva,
devolvendo o dinheiro, né? Quando que nós iríamos ver isso? É verdade. Isso foi um espectro. Já é um fruto desse amadurecimento. Desse amadurecimento e desse instrumento, da delação com depois o acordo leniense. Isso é um fato muito interessante. E outra coisa, normalmente as pessoas falam só dos políticos, né? Os políticos. Não, nós temos engenheiros, advogados, nós temos militares, temos muitas pessoas que infelizmente estão envolvidas no ilícito, e uma das categorias, uma das pessoas está lá, também tem os políticos, mas se você for ver... Tem grandes empresários. Tá, eu brinco, tenho uns amigos meus que são engenheiros, eu falei assim, gente, não começa a falar mal só de político não, porque há muitos engenheiros, especialmente da Petrobras, infelizmente cheio, que estavam aí envolvidos. Exatamente. É uma lógica. A gente, com relação à coisa pública, não existe diferença de classe social, de função. Existe dar o tratamento à coisa pública como efetivamente bem comum. É verdade. Agora, deputado, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar justamente sobre a nossa região aqui. O senhor fez um pronunciamento no plenário esses dias e o nosso telespectador, inclusive, pôde, né, acompanhar aqui no nosso telejornal, no Jornal Diário Direto da Redação. Você acompanhou esse pronunciamento falando sobre a nossa região, as chuvas, enfim, todo esse nosso problema aqui vivido, né, e que tem sido arrastado aí durante esses anos todos. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que anda. Eu sei que o seu esforço em tentar resolver essa questão é bastante grande, mas como é que anda essa situação? A gente sabe da dificuldade da União, do Estado. Então, Anderson, eu vou dizer uma coisa para você, realmente é um esforço muito grande. Eu costumo dizer, e falei da tribuna, e sempre repito, é a tragédia dentro da tragédia. É impressionante, né? As pessoas que sofreram a tragédia em janeiro de 2011, né? Janeiro de 2011, que sofreram, que perderam familiares, que perderam todas as coisas, já foram aquele impacto, 6 anos depois, pagando um aluguel social que não teve nenhum reajuste, com atraso, com possibilidade de nem pagar. Você veja, é um acúmulo das tragédias, é uma tragédia, dentro de uma outra tragédia. Parece que a vida das pessoas fica assim em segundo plano. Mas já passou, mas daqui a pouco ela já acostumou. Daqui a pouco ela esquece. Esquece, mas não pode, não existe isso. Não existe, não é crível. Então, e o esforço agora está concentrado na questão lá da Fazenda Hermitage, que são 1.600 unidades. 700 e pouco já sorteadas. E um entrave burocrático acho que por uma inapetência do Estado, por falta de habilidade para poder construir. O recurso pronto, o recurso foi disponibilizado, o Estado passando essa dificuldade, foi arrestado essa primeira parte, e parece que não querem achar alternativa. E quando me perguntaram o que eu achava que deveria já ocupar, porque as casas estão lá, eu falei, gente, eu não posso dar opinião sobre isso. Eu serei solidário a todos, continuarei sendo solidário, buscando recursos, buscando que não atrase o aluguel social, mas eu não posso chegar e falar assim, ocupem as casas porque vocês têm o direito. Como? Numa situação de segurança, eu que preservo a vida, que trabalho na Câmara dos Deputados com uma frente parlamentar do trânsito seguro, preocupado com a vida das pessoas, com preservar a vida no trânsito, eu não posso emitir opinião. Seria assim, seria até um contrassenso. Alguém que não conhece, que não é tecnicamente, tem que ouvir as autoridades que são envolvidas ali, a Polícia Rodoviária Federal, a própria concessionária, a NTT, todos os órgãos que estão ali no dia a dia. É uma situação muito desgastante, mas nós temos que empenhar. O que eu fiz essa semana e vou fazer na semana que vem? Fui ao ministro das Cidades, pedi que ele assumisse essa obra. Sim. Em compensação a outras obras que já estão acontecendo. Eu mostrei isso a ele ficou até surpreso. Hugo, já está pronto? Eu falei, já estão prontas. Está tudo pronto. Falta um viaduto, esse viaduto precisa ser feito, essa obra talvez dure 60, 90 dias, nem isso, não sei nem se isso durará esse tempo todo, mas é importante, faça essa obra. Ele falou, e já estão prontas as casas? Eu falei, já estão prontas, é minha casa, é minha vida, precisa ser entregues, não vão ser entregues, por causa de uma série de fatores que, infelizmente, levaram a uma situação como essa. Então, o meu papel em Brasília, como deputado federal, como representante aqui do município de Teresópolis, é dar alternativas, buscar caminhos, claro, fazer o esforço máximo que eu puder para poder buscar. Agora, não vir para dar pitaco, para dar opinião, coisas que infelizmente não cabem a mim manifestar. Eu acho que meu mandato está sendo feito, e nesses 3 mandatos que eu tenho, eu sempre tive muito cuidado
na percepção dos assuntos e sempre fui parceiro das instituições. Aqui, sejam elas do município, sejam elas do Estado, da União, sempre fui parceiro buscando alternativas, sendo um interlocutor nessas medidas. E eu acho que o somatório deles tem sido muito positivo e parabéns também, especial, ao Judiciário aqui de Teresópolis e também ao Ministério Público, que tem feito um papel preponderante, não só de fiscal da lei, mas também de fiscal da própria sociedade. Da própria sociedade. E é importante, eu sempre digo isso aqui, deputado, que a minha palavra enquanto comunicador, a sua palavra enquanto deputado, ganham uma importância muito grande na população. E a população pega aquela opinião e transforma numa verdade. Então, as pessoas que ocupam cargos públicos têm que ter responsabilidade daquilo que eles falam. Como o deputado disse, não tem que dar opinião a respeito de um assunto que não lhe é pertinente. Você tem que apoiar as instituições que têm um trabalho relacionado àquela questão. Não é simplesmente chegar e falar, vão entrar, mete o pé na porta e... Não é assim, né? Não é com o populismo que a gente vai resolver isso, né, deputado? Depois toma a decisão, acontece, a pessoa ocupa, acontece um acidente de proporções grandes, e aí quem vai ser responsável? E, deputado, efetivamente aconteceria, né? Caso essas pessoas fossem para lá, né? Eu falei aqui, né? Não vou comprometer o deputado, mas eu falei aqui no programa, essa mesma pessoa que falou, né, que pode abrir, que vamos lá, mete o peito, entra, tem que garantir a moradia, né? Essa pessoa já pulou na água aí para mostrar que a água estava limpa. Tenta atravessar aquela região ali, né, com sacola de compra na mão, com criança no colo. Eu quero ver se vai conseguir. De noite. Baía de Guanabara é pinto perto daquilo ali. De noite, imagina que situação realmente é lamentável. Agora, brincadeiras à parte, né, deputado? É realmente lamentável. Lamentável mesmo. Gente, agradecer demais a presença aqui do deputado Hugo Leal, sempre muito importante, né, ter esse embasamento teórico dele aqui, né, esse conhecimento dele, dessas questões todas que estão aí em destaque no nosso país. Agradecer, deputado, mais uma vez o seu pronunciamento lá a respeito da nossa região, agradecer o seu empenho realmente para que nossa situação seja resolvida e colocar sempre à disposição, né, deputado? Sempre bom quando você aparece aqui. Fico feliz antes, mais uma vez, quero agradecer a todos os telespectadores, meus amigos aqui de Teresópolis, da região também, agradecer a você, Ana, a toda a equipe aqui da TV Diário, e vamos continuar fazendo esse trabalho. Quando eu não puder vir aqui, podem me ligar lá, vamos falar das notícias lá de Brasília. Eu não vou lá mais em Brasília não, que a gente trabalhou pra caramba a última vez que eu fui lá. Mas eu estarei lá, podem me ligar de manhã, de tarde, de noite, na hora que estiver acontecendo a sessão, eu falo lá, falo direto de Brasília, estou à disposição, você sabe que aqui o carinho é recíproco e eu quero continuar, porque essa é a obrigação da minha atividade política, prestar contas permanentemente. Para isso que as pessoas me colocaram lá em Brasília. É isso aí, obrigado, deputado. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, lembrando que está à sua disposição sempre os nossos canais de interação, facebook.com/Diário de Teresópolis e o nosso WhatsApp. Você vai conferir sempre aí as novidades e vai poder interagir com a gente também. Então, daqui a pouco, o Diário da Manhã está de volta. Não saia daí.